Bora fazer um pão de fermentação natural? Primeira coisa a fazer é alimentar o fermento. Então eu vou tirar aqui umas 3 colheres desse fermento, aproximadamente 120 gramas, que sai aí em 3 colheres. Vou colocar 50 gramas de água. Tudo isso é mais ou menos, dá para fazer no olho, depois que pega o costume, dá para fazer sem a balança. Então tem umas 50 gramas de água e vou colocar umas 70 gramas de farinha. Isso aí eu consigo tirar umas 120 gramas, 130 de fermento. Então, a primeira coisa é alimentar o fermento. Eu iniciei esse pão por volta de meio-dia, entre meio-dia e 1 hora da tarde. Esse fermento aí é de kefir de água com farinha. Bem fácil de fazer. Mais pra frente aí eu vou trazer como que eu fiz esse fermento. Tem muitas receitas por aí, só de farinha e água, de abacaxi, suco de abacaxi com farinha. Esse aí eu fiz com kefir de água, ficou muito bom, foi o melhor que eu já fiz. Acho que essa receita aí, esse pão que a gente vai fazer hoje, foi o que ficou melhor aí. Já sofri bastante, já fiz muito pão duro. Então vou separar aqui 350 gramas de farinha. E a gente vai usar para esse pão 250 gramas de água. Tá aí o fermento. Levou umas 3 horas para ficar nesse ponto. Olha a Alice aí querendo participar. A Alice é uma espoleta. Então aqui ó, umas 3 colheres, deixa eu ver. Foram 3 colheres isso aí. E aí eu realimento esse fermento e ele vai para a geladeira. Tá aí, umas 50 gramas de água. Mistura ali para pegar bem, misturar bem na água e para poder misturar legal na farinha. E ali deu 60, coloquei 60 gramas de farinha, 50 de água e 60 de farinha. Então é só misturar e deixar na geladeira. Eu não faço pão todo dia. Se eu fizesse todo dia eu deixaria fora. Mas aqui no Rio de Janeiro é quente, então ele ativa rapidamente. Cresce bem rápido. Fermento na geladeira. Tá aí já a parte que eu vou usar, 3 colheres, mais ou menos 120 gramas, 250 ml de leite. Essa foi a primeira vez que eu fiz só com leite, já fiz com água, já fiz meio a meio. E essa foi a primeira vez que eu fiz só com leite. E ficou muito bom, foi o melhor que eu fiz até hoje. Mas eu pretendo melhorar essa receita para fazer só com água, sem leite. Ali uma pontinha de açúcar. Isso aí dá uma cor bem bacana no pão. Um pouquinho de manteiga, no olho eu não pesei, mas deu para ver ali a quantidade, não é muita manteiga também. Então aí tem que misturar bem, vai colocando a farinha, lembrando que tem 350 gramas de farinha. Eu gosto de fazer desse jeito, colocar primeiro o líquido e depois ir colocando a farinha. Pode ver que eu coloquei um pouco de farinha e só agora eu vou colocar o sal. Também ali uma colher de chá mais ou menos. E agora é paciência, misturar. Pão de fermentação natural é paciência, não tem jeito. Eu comecei a fazer por volta de meio-dia, lembrando aí. Então já se passaram umas 3 horas até o fermento ativar. Já eram umas 3 horas da tarde. E aí eu comecei a fazer a mistura. Essa nossa farinha nacional não dá para deixar muito tempo fermentando, ela começa a degradar. Mas dá para fazer um bom pão com essa farinha. Farinha de mercado comum. Essa aí que eu estou usando é a rosa branca. Ela é muito boa. Então é misturar, vai misturando bastante. Tomar cuidado para não ficar muito seca. A nossa intenção aqui é o mais hidratada possível. Se eu não me engano, acho que dá quase 70% de hidratação. 250 de líquido para 350 de farinha. Acabou que eu não usei tudo ali não, ficou um pouco ali no pote ainda. Então aí misturando bem na colher, não tem sova, né, nesse tipo de massa. Se eu colocasse muita farinha aí teria que sovar. Mas como a intenção aqui é estar bem hidratado, não dá para sovar, vai ficar grudando na mão, vai ficar grudando ali na mesa. Então vai misturar bem, eu estou apertando um pouquinho ali para desfazer a manteiga, eu dei mole. A manteiga estava um pouco dura, então não estava desmanchando legal. Mas deu certo. Essa pontinha da massa para cima, esse é o ponto que a gente quer. Tá vendo que está começando a ficar a pontinha da massa ali para cima, conforme vai mexendo com a colher?
Mas tomar cuidado para não colocar muita farinha, para não ficar muito seco. Esse é o ponto que nós queremos. Eu dei uma acelerada no vídeo porque vídeo longo ninguém merece, né? Então deixou aí, deixei descansando nessa posição aí mesmo, umas 2 horas. E aí eu vou fazer a primeira dobra. Tem que molhar bem a mão, senão gruda, a massa gruda na mão. É só puxar assim mesmo umas 4 vezes, ó. 4 vezes que eu puxei. 5 com essa. Um pouquinho mais do que 4 vezes, né? Tem que tomar cuidado para ela não começar a rasgar. Então passou 1 hora. Fui fazer a segunda dobra. Tá aí que passou mais 1 hora descansando a massa. Esse é o momento de fazer mais uma dobra. Sempre molhando bem as mãos. Volta para descansar. 1 hora a mais. É hora de fazer a terceira dobra e já deixar ali no molde para ir para o forno. Eu usei essas formas. Foi a melhor maneira. Eu fiz várias formas. Esquentei panela, esquentei assadeira, coloquei tampa. E essa aí foi a melhor forma que eu encontrei até o momento. Eu untei essas formas com óleo e passei ali fubá. Já fiz com farinha também, mas fubá foi o que eu achei melhor ali, o que ficou melhor. Tem que ter paciência, não tem jeito. Essa brincadeira aí já foi a tarde toda. A Alice querendo participar. A Alice estava espoleta esse dia. Tá aí o pão. O pão, ó. Tá aí a massa. Joga um pouquinho de farinha ali naquele vidro. Não quis grudar ali na pedra, porque dá um trabalhão limpar. Fica cheio de massa a pedra. E nesse vidro aí é só levar embaixo d'água e fazer. Então tá aí a terceira dobra. Sempre molhando bem a mão para não grudar. Mas na hora de fazer o formato do pão tem que jogar farinha, não tem jeito. Senão vai ficar tudo grudando ali. Então eu joguei um pouco mais de farinha. Vou dividir essa massa no meio. São 2 pães aí. Ficou uma boa porção. Uma boa quantidade de massa. Dá pra fazer pizza com essa massa também. Fica muito boa. Fica muito boa. Pra quem gosta de pizza crocante. Essa massa fica bem legal. Então agora é hora de modelar. Tem que jogar mais farinha, não tem jeito. A gente vai fazer aí mais umas 3 dobrinhas rápidas, sem ficar esperando muito. Aperta com as pontas dos dedos. A massa ali vem dobrando. Aí a segunda dobra. É costume, não tem jeito. Se é a primeira vez que você for fazer, vai achar que está grudando muito, mas é costume. Não tem jeito. Tá aí 3 dobras. Vamos fazer a segunda massa. Joguei um pouco de farinha ali, vai apertando com os dedos, joga a farinha em cima, não tem problema nenhum. Amassa e dobra. Põe no cantinho, joga um pouquinho mais de farinha. Ainda é aquela farinha das 350 gramas que eu separei no começo. Dobra, põe ali no canto. Faz mais uma dobrinha. Coloca ali na forma. Nesse caso aí eu não vou fazer o corte. Todos os outros pães anteriores eu fiz o corte, testando. E esse aí eu testei sem fazer o corte e foi o melhor. Olha como cresceu a massa. Só fermento natural, nada, nenhum outro tipo de fermento. Olha como dobrou aí, mais do que dobrou. Então isso aí já é pela manhã. Ficou a noite toda crescendo. Olha como já estava degradando ali a da esquerda. Cresceu bastante. Já estava até passando da hora. O forno eu não aqueci muito não, eu tinha negócio de aquecer meia hora, 40 minutos. Foi uns 15 minutinhos só aquecendo e foi o suficiente. Eu não fiquei muito encanado nessa receita aí não. Tentei fazer um pão comum, como se fosse com outro fermento normal. A diferença é o tempo de descanso. Ficou bastante. Eu coloquei esse pão no forno e fui levar meu filho na escola. Os meus filhos na escola, minha filha e o meu filho. E acabou passando um pouquinho do tempo. A minha intenção era deixar 40 minutos. Esses pães aí ficaram 50, porque eu peguei um trânsito para voltar para casa, fui abastecer e eu deixei no forno. Minha esposa e minha filha estavam dormindo. Deixei esse pão no forno e olha como ele ficou. Me surpreendeu. Quando eu olhei, eu falei, ih, queimei o pão. Mas que nada.
Eu fui tirar aí e me surpreendeu. Foi o melhor que eu já fiz até agora. Olha como ficou bem, uma cor bem bacana. Ficou bem dourado. E eu não fiz o corte. E ficou, pra mim, ficou perfeito. Foi o melhor que eu fiz até o momento. Pretendo melhorar a receita, isso aí é com o tempo. Se você está começando a fazer pão aí, você vai ver que a cada pão vai melhorando e vai dando ânimo para fazer mais. Os primeiros eram muito duros, ruins de comer, sem gosto. Até chegar nesse aí. Acho que tem uns 2 anos que eu tento fazer pão de fermentação natural. E agora que eu estou começando a acertar a receita. Esse aí foi o melhor, ficou muito bom. Nessa hora aí eu falei, rapaz, acho que eu queimei o pão, ficou duro. Tava na dúvida. Tava ruim de sair ali. Mas aí quando esse primeiro saiu, que eu olhei, essa cor toda por igual, aí eu achei bacana. Gostei muito. O segundo ali deu mais trabalho. Vamos ver como é que foi. Tem um amigo que fala aí, Ortega, eu vou lá na sua casa, começa a fazer o pão. E semana que vem eu vou lá, começa a fazer aquele pão pra gente comer. Eu já falei pra ele desse pão aí de fermentação natural, que leva aí 1 dia, 2 dias pra ficar pronto. Ele fica me zoando. Ó, vou lá semana que vem, hein? Começa a fazer o pão pra gente comer lá. A Fabiano, gente boa. Um abraço, Fabiano. Tá aí, esse segundo deu um pouquinho mais de trabalho. Essa hora eu pensei, se vai quebrar. Mas não tem que soltar ali na forma. Tem que abrir ela um pouquinho. E soltar com a faca. Aí eu pretendo comprar umas formas redondas, fazer algo no formato diferente. Mas essas formas aí estão atendendo bem. Tem muita coisa por aí, muito vídeo falando de forma mais grossa, colocar tampa. Acho que isso depende muito da receita, né? Se for fazer só com água sem leite, realmente ele fica mais duro. E aí tem que ter muita prática. Mas com leite e manteiga ficou legal. Um pouquinho de açúcar, dá essa cor, dá uma diferença muito grande fazer sem o açúcar e colocando um pouquinho de açúcar. Sem açúcar ele não pega essa cor. Ele fica branco, um branco estranho. Não é muito apetitoso não. Mas também é só um pouquinho de açúcar, não é muito não. Aí, soltou. Estão prontos os nossos pães. Olha que cor bonita. Acho que esse foi o pão mais bonito que eu já fiz até hoje. De fermentação natural. Ficou muito bacana mesmo, muito legal. E gostoso. Casquinha de crocante. E ela é crocante quando está quente. Depois que esfria fica macio. Se eu deixasse na forma esfriar, ia sair com mais facilidade. Vamos escutar. Muito bom. Casquinha crocante e miolo macio. Bem fermentado, todo por igual. Isso é muito bom. Isso aí era umas 8 horas da manhã, esse foi o café da manhã. Aí eu acordei a esposa, acordei minha filhinha. E a gente tomou o café da manhã com esse pãozinho feito na hora, assado ali, fresquinho. É isso. Um abraço. Até o próximo vídeo.